Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para aquele reviewzinho maroto de The Beginning After the End, que vocês já sabem que tá naquele clima de treinamento e evolução à la Dragon Ball Z, né? Então se você já chegou aqui com aquela sede de ver aquele review, não esquece de deixar aquele like do fortalecimento, se inscrever no canal se for a sua primeira vez por aqui. Eu sei que às vezes vocês chegam aqui de supetão, vão ver o vídeo e esquece de deixar a sua inscrição, mas não esquece não, pô, se inscreve aí que, pô, dá aquela fortalecida. E além disso, é claro, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Sem mais delongas, bora pra fase 2 do treinamento. Galerinha, nosso treinamento do Arthur com o Kodri, mais bem dizendo aí, o Creitão de Chernobyl, continua a todo vapor. Isso porque agora o Kodri já está utilizando ali uma espécie de aura assassina para poder ir para cima do moleque, o que fica bem evidente que o combate e a assimilação do Arthur também com os movimentos e coisa do tipo tá começando a melhorar. Já se passaram cerca de um ano nessa área da alma, o que seria equivalente a um mês no mundo lá de fora, um mundo real. E o Arthur tá como? Só tomando sarapatada, né? Galera, eu não sei vocês, mas a produção não tá medindo esforço nos desenhos desses últimos capítulos não, hein? Até porque o negócio tá bonito demais e a fluidez de movimento, ela tá ocorrendo assim com uma naturalidade que você meio que parece que tá vendo uma animação em quadros ali. O que já deixa o caboclo um pouco esperançoso para aquele animezinho de lei, ainda mais depois que teve esse anúncio de solo leveling, né? Mas enfim, no começo do capítulo a gente vê os dois lutando ali, treinando com o uso de espadas, até que o Kodri manda a real pro menino Arthur que o melhor era ele aprender a utilizar os seus punhos para poder lutar, que é a melhor forma, mais eficiente de conseguir fazer a luta aí de boa. Isso porque ele percebe que o Arthur tá muito mais adequado para um duelo e que se a gente parar para pensar nas descrições que ele já fez da sua vida passada, lembram? Que lá no mundo dele não tinha muita guerra, essas coisas e tal, e aí tudo era resolvido meio que num duelo 1 contra 1, quando ele era o Rei Grey. Enfim, o Kodri percebe essa especialidade do garoto, mas ele diz que numa guerra, né, minha gente? Numa guerra não tem esse negócio de com licença, meu senhor, agora eu serei o seu oponente. Vai chover vagabundo de tudo quanto é lado. E o Arthur precisava ter essa malemolência, essa ginga, num pique capoeirista, chutei aqui, soquei lá, enfim. Além disso, o Arthur precisaria também aprender a dominar melhor a sua mana para um estilo de combate corpo a corpo. Porque a gente já viu até lá no passado que existia a galera que utilizava a mana meio que no combate, e a mana seria meio como um fluxo vivo de energia, aonde você faz ela circular para dentro do seu corpo, né? E aí se você vai fazer uma defesa com o braço, você coloca mais mana no braço para defender. Se você vai dar um chute, você coloca mais mana para potencializar o chute. Basicamente, o Kodri quer transformar o Arthur numa espécie de monge Shaolin da porrada. E não terá café com leite nenhum dado para o nosso menino para que esse objetivo seja cumprido, né? Até por conta disso, o Kodri mais uma vez vai pra cima do moleque com aquele sangue nos olhos e dá uma porrada na coluna do caboclo que parece envergar o cara em dois. Isso faz com que ele meio que morra, né, dentro da zona da alma ali, e ao acordar, ele percebe que o Kodri tá falando com uma outra pessoa, que a gente acaba descobrindo que é o Tassi. Um mini Kodrizinho, versão Chibi, versão infantil, que tá ali a pedido do seu mestre, que seria o Kodri aí, né, para poder treinar junto com o Arthur. O que obviamente já gera uma espécie de descontentamento no moleque, até porque ele próprio considera o Arthur como um ser inferior e achava que o Kodri não deveria estar perdendo tempo em treinar um moleque humano enquanto tem tanta molecada do clã precisando de treinamento. Vocês sabem como é a juventude, né, gente? Adora reclamar por conta de qualquer coisa. Mas logo ele tem as asinhas cortadas aí pelo Kodri, que diz que o Arthur está recebendo treinamento especialmente dele e que seria uma honra poder utilizar o orbe etéreo para poder fazer um treinamento lá na zona da alma, né? Aí o moleque logo abaixa o facho e meio que respeita a decisão de seu mestre. Mas logo na sequência, quando o Kodri diz para que o Arthur calibre ali a sua mana e faça uma série de restrições nesse combate, o moleque já vem reclamando de novo, perguntando do tipo, pô, mas não era aí para você falar para eu me conter? Porque você, dessa forma que você tá falando, você basicamente está dizendo que esse moleque tem que se conter para lutar comigo. Como assim, mestre? Aí não. Ah, juventude, vocês sabem como é que é, né, galera? Mas enfim, o nosso Creitão de Chernobyl avisa pro Arthur que apesar de ser muito novo, o Tassi já tinha a malemolência das técnicas do clã Tiesh, que é basicamente uma técnica de combate onde os caras
eles são meio que uns magos da porrada mesmo, pique um Kung Fu muito louco, uma parada meio Shaolin, onde o cara conseguia meio que perceber o momento assim dos golpes e contra-atacar com uma agilidade e com uma eficiência muito rápida, né? Os malucos são meio bailarinos da porrada, melhor dizendo. E nesse primeiro momento, a única coisa que o Kodri exige do Arthur é que ele faça o bloqueio desses ataques. Isso, obviamente, para poder aumentar a sua percepção num combate de alta velocidade e ter mais essa dimensão de como é uma luta corpo a corpo, ainda mais se você tiver golpes muito rápidos sendo desferidos ali. Mais uma renca de reclamação do menino Tassi, finalmente nós somos transferidos aí pro Reino da Alma, onde os dois vão fazer o treinamento. E, cara, é uma série de porrada tão bonita, uma parada meio Kung Fu mesmo, que é uma sequência de cenas muito maneira da luta dos dois. E enquanto isso, o Kodri fica de espectador ali com uma série de pensamentos e vendo e percebendo como o Arthur ele tem uma certa flexibilidade e desenvoltura para poder aprender muito rápido. Isso porque, apesar dele não ser um Asura, né, ser aí, vamos dizer, um ser inferior, ele tinha uma dinâmica de desenvolvimento muito rápida e estava conseguindo bloquear todos os golpes aí do Tassi com uma maestria incrível. E olha que o Tassi, conforme eu já tinha dito, apesar de ser novinho, ser um moleque de 7 anos, ele já estava ali com as malemolências das técnicas secretas do clã Tiesh. Inclusive, o Kodri chega a pensar que durante toda a sua vida de mestre, de ter treinado vários discípulos, que consequentemente depois viraram grandes figuras aí de seu clã, ele não tinha visto um progresso tão forte e tão rápido assim. O que levava ao pensamento de que talvez em uma outra realidade, uma outra hipótese em que talvez o Arthur fosse um Asura, tivesse nascido como um Asura, ele teria sido considerado como talvez um grande do seu clã e teria até certa notoriedade entre os Asuras mais poderosos e sábios que existiam até o momento. Paralelamente a isso, a gente vê o menino Arthur conseguindo dar meio que uma bandona ali no pobre coitado do Tassi, que aqui deram uma valorizada pro menino Arthur, tá? Deram um momento de brilho para ele, porque na novel é descrito que apesar dele conseguir counterar aí o Tassi e fazer com que ele fosse arremessado para longe, ao mesmo tempo ele acaba recebendo um golpe que faz com que ele desmaie. Mas aqui deixaram o moleque lindo e radiante, até porque já tomou porrada pra caramba nos últimos 2 capítulos, né? Tem que ter um momento de brilhar. E aí a gente vê o Kodri finalizando com um pensamento nesse capítulo, que apesar de todas essas perspectivas que ele tinha sobre o garoto, infelizmente ele nasceu para ser uma espécie de peão, para ser utilizado até o momento que não fosse mais necessário. E de certa forma, a gente já começa a ver pelos olhos de outros personagens qual é a utilidade do Arthur e como a galera enxerga ele efetivamente dentro desse mundo, né? Uma mera peça que provavelmente tá com a ideia pré-planejada de já ser descartada em algum momento quando não for mais necessário nessa guerra. E aí é o que eu falo pra vocês, né? Vocês estão achando que esses Asura aí são pessoas de bom coração? Vai vendo nas entrelinhas os pensamentos dos caras que já dá pra ver que, enfim, é uma segregação aí meio sinistra da coisa. E é assim que termina nosso capítulozinho dessa semana, com a gente vendo o Arthur cada vez mais sinistro na porrada, conseguindo assimilar ali os movimentos e tendo um crescimento até que bem exponencial pelo tempo que ele tá treinando, né? Isso considerando no tempo do mundo real, porque o moleque aí, daqui a pouco já tá década dentro desse reino da alma utilizando essa forma de treinamento. Agora, como vocês sabem, zonazinha de spoiler pra temperar esse reviewzinho da melhor forma possível, né? E se tu não curte spoilers, muito obrigado por ter visto o review, espero tu aí na próxima semana e valeu! Se tu é spoiler masoquista, vem que tem. Galera, passam-se 4 meses no mundo real, o que seria o equivalente aí de cerca de 4 anos no Reino da Alma, com o menino Arthur treinando. E agora, além de estar fazendo treinamento com o Tassi, ele já está treinando com mais outros 3 alunos que o Kodri requisitou para poder ajudar no treinamento dele. Já dá para ver que o moleque evoluiu pra cacete, né? Tá tancando 4 malandros na porrada ao mesmo tempo. Conseguindo chegar aí no ponto que o Kodri meio que planejava para ele, né? Conseguir lutar corpo a corpo com inimigos simultâneos, meio que simulando situações que ele poderia encontrar na guerra com os outros Asuras lá misturados, né, que seriam aí os magos de Alácria. Enfim, já vai dar pra ver uma certa desenvoltura e grande evolução do menino Arthur no que diz as técnicas corpo a corpo, também em relação a toda a sua percepção num campo de batalha e coisas assim. E esse treinamento com o Kodri meio que vai chegando ao seu fim. Esse ciclo de treinamento corpo a corpo vai se encerrando, mas o Arthur já tem uma desenvoltura e até uma evolução do seu núcleo de mana,
de uma cor para outra. Agora eu não vou lembrar a cor, mas é como se ele tivesse evoluído, vamos dizer assim, uma casa inteira de uma vez só durante esse tempo aí, né? Até porque foi tempo pra cacete, 4 anos, mano. Um detalhe curioso que acontece é que o Winston meio que no final desse ciclo menciona pro Arthur que ele não mudou nada. O que deixa o moleque até um pouco escabriado, né? Porra, morri mais de 255 vezes e você vem falar pra mim que eu não mudei nada. E é até nesse momento que ele faz aí a percepção de que o núcleo de mana dele tinha evoluído de uma cor para outra, né? Então como assim, como eu não evolui nada? Mas isso que ele tá levando em consideração não é em seu aspecto físico ou questão de poder e coisas do tipo, e sim no seu psicológico. Até porque, como eu já tinha mencionado antes, e até o próprio Kodri também mencionou, que existia um risco muito grande de fazer esse treinamento utilizando um orbe etéreo, porque meio que isso poderia afetar o psicológico das pessoas por conta da percepção do tempo, né? Você transforma 4 meses em 4 anos, então as coisas poderiam ficar um tanto quanto confusas. E esse treinamento tinha até uma série de restrições para ser utilizado aí com crianças e jovens adultos justamente por conta disso, porque a mente das pessoas poderia simplesmente colapsar. E o Winston ele fica um pouco escabriado do Arthur não ter tido nenhum tipo de efeito colateral, mas a gente sabe aí que é porque o Arthur, ele desde pequeno, ele já tem a mente de um adulto, né? Então a psique dele já é extremamente bem desenvolvida nesse ponto da história. Traduzindo, o moleque já tá no pique do F, tá ligado? Quando você vira adulto, é encarar a vida mesmo, não tem chororô, vamos que vamos. Nisso rola aquela despedida ali com o Kodri, né? E todo aquele agradecimento pelo tempo de treinamento e tal. O Kodri, mais uma vez, faz notar que o Arthur é sim um estudante bem diferente de tudo que aquilo que ele tinha encontrado até o momento e que o moleque tinha potencial. Apesar de que tem um detalhe interessante, só uma informação adicional que o Arthur acaba mencionando ali, que durante todo o treinamento o Kodri não efetivamente ensinou a técnica do clã Tiestes para ele. Até porque ele até pensa ali que deve ter alguma espécie de restrição, como se você não pudesse ensinar uma técnica secreta da sua raça para um ser inferior, vamos dizer assim. Mas o que ele fez foi com que o Arthur conseguisse, com a sua mana, com a sua manipulação de mana, conseguir ter um combate corpo a corpo mais consistente, focando aí na manipulação dessa mana ao longo do seu corpo, também na questão de sua percepção. E foi isso que foi desenvolvido com o Arthur durante esse treinamento. A gente muda um pouco de cena quando o Winston entrega uma série de papiros lá pro Arthur, que seriam meio que comunicações lá do reino de Dikaten sobre como as coisas estavam acontecendo lá. E o moleque ele fica meio que naquela polvorosa para saber o que tá rolando. Isso porque já faziam 4 meses que ele não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo lá por Dikaten, né? A primeira coisa que ele tem interesse em saber é se a guerra já tinha começado e como é que estava a balança de poder acontecendo lá do outro lado do mundo. Mas nada disso de ler papiro nem nada antes de tentar fazer aquela comunicação marota com a Sylvie, né? E mais uma vez, de forma frustrada, ele percebe que o seu vínculo mental que ele tem com a sua filha não tá rolando. E isso pode ser por diversos motivos, porque ela tá longe, porque ali ele tá num local muito ermo, que seria dentro daquela caverna, enfim. Mas, mais uma vez, ele não consegue nenhum contato com a Sylvie e já bate aquele desespero no peito do pai, né? Que faz com que ele até mencione ali com o Winston que, pô, tem notícia da minha filha aí, meu parceiro? Tem notícia da Sylvie? E o Winston dá aquela sabonetada, né, como sempre, aquela passação de pano, que não precisava se preocupar, até porque ninguém teria coragem de fazer nada com a Sylvie, a não ser talvez o próprio Lord Indrad, que já dá aquela pontada no peito ali do moleque mais uma vez, mas aí sabe como é que é, né? Tô precisando dessa rapaziada, eu vou arrumar treta com eles, sendo eu aqui meio pequenininho, sem poder para enfrentar os caras, vou botar fé que vai estar tudo bem com minha filha e vamos que vamos. E ao ler aí as informações do continente de Dikaten, a gente fica sabendo que meio que foi revelado para todo mundo que a Cynthia era sim uma espiã de Alácria e ela meio que abre o berreiro sobre o que ela sabia, né? O que o Arthur até fica um pouco escabriado no começo, até porque ela tinha uma espécie de restrição ali, como se fosse uma espécie de maldição, ou a gente dava a entender que era uma espécie de magia que não permitia com que ela contasse o que ela sabia, né? Mas, pô, já tem os outros Azurazão lá, Mana, Aldi, a parcerada toda, a rapaziada já deve ter quebrado isso aí e a mulher deu com a língua nos dentes. E o mais interessante aqui é o ponto, vamos dizer assim, focal pra gente descobrir quais vão ser os outros, vamos dizer, generais que os nossos aliados terão que enfrentar, é a gente acabar descobrindo a percepção do que seriam as foices, que seriam, de certa forma, meio que generais do exército de Alácria, né? Esses generais que a gente conhecia até o momento eram 4 foices
e eles meio que estavam sendo organizados hierarquicamente, meio que por uma estrutura de sangue. O que faz com que o Arthur tenha uma percepção aí de que isso funciona em qualquer lugar do mundo, né? Hierarquicamente, quem tem mais poder são as famílias, vamos dizer assim, mais nobres, né? Os indivíduos mais nobres dentro de uma estrutura. Só o que vai deixar a gente mais bolado ainda com o nível de poder desses pestes é saber que cada foice, além aí de ser um ser extremamente poderoso, né, e que a gente vai descobrir que é bem poderoso mesmo, por quê? As foices têm abaixo de si um retentor, o que seria aqui uma espécie de tenente ou coronel, não sei nada de patente militar. Mas imagine um general e imagine um cargo hierárquico abaixo do general. E pela análise daquele fragmento, lembram do fragmento que foi encontrado lá na caverna, aonde a Leia foi encontrada morta? Enfim, aquele fragmento era de um retentor. Então vocês imaginem, um retentor que é um ser abaixo aí de uma foice, que seria uma espécie de general, matou uma lança de brincadeira assim, decepou a coitada toda. Então imaginem a estrutura de poder, o nível de poder que esses inimigos que o Arthur futuramente vai enfrentar tem. É, meu irmão, é o negócio que eu tava falando. Ah, Arthur era overpowerzinho até aqui, que não sei o que, não ia ter mais desafio nenhum pela frente, mas é isso que The Beginning After the End faz com a gente. A gente pensa que o protagonista tá num patamar elevado, e aí depois ele chega e diz assim, não, irmão, senta lá que não é sua vez não, você é muito café com leite ainda para poder participar disso daqui. E o Arthur, né, ao saber disso, a ler ali na carta, ele fica extremamente estarrecido e preocupado com o nível de poder dos caras mesmo, né? Ele faz até esse pensamento de tipo, cara, se um retentor que tá abaixo aí do que seriam essas tais foices conseguiu matar uma lança de uma forma tão brutal, meio que deixando claro que ela não teve nenhum tipo de chance. É, meu irmão. Whindersson, qual é o próximo treinamento mesmo? Vamos pra lá que eu tô precisando. E vou acabando por aqui a nossa zonazinha de spoilers, né, galera? Pro trenzinho não desgovernar. Agradeço aí a todos vocês que viram esse vídeo mais uma vez. Não esqueçam aí de deixar aquele like do fortalecimento, se inscrever no canal se for a sua primeira vez aqui e, é claro, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Mais uma vez, o meu muito obrigado. Eu vou ficando por aqui. Te vejo na semana que vem e valeu!